E a primeira vez, estava me lembrando, a primeira vez que eu vim testemunhar foi aqui em Joinville, aquela mulher ali que é a culpada, Zanara. Então, gente, como já fui apresentada, meu nome é Gisele, né? E como a Clara falou, a Donep, nós viemos aqui para compartilhar histórias de vida. E hoje eu vim ali de Balneário contar para vocês a minha história. Tem uma amiga que sempre diz que é como se você abrisse o zíper, né, da tua vida, assim. E então eu vou contar para vocês um pouquinho da minha história. Pelo meu sotaque, vocês já perceberam que eu sou paranaense, né? Nasci em Curitiba, uma família de 4 irmãos, uma família maravilhosa. Minha mãezinha está aqui, sempre presente em todos os momentos da minha vida. Os meus pais não tinham muitos recursos financeiros, mas eles nos deram a maior herança que uma pessoa pode ter na vida. Eles nos ensinaram desde pequenos que nós não fomos feitos e simplesmente abandonados aqui na Terra. Que nós temos um Deus que cuida de nós e que em todos os momentos que nós precisássemos, nós teríamos ajuda desse Deus. E também nos ensinaram que Deus fez um manual do fabricante, que nós não somos assim, tipo Civile, né? Nós temos como nos conduzir. E nós crescemos aprendendo a saber que todas as respostas para os nossos problemas tinham no manual do fabricante, que é a Bíblia. Que tudo tinha ali, para como você ser feliz, como você se conduzir bem na sua vida, financeira, espiritual, sua saúde, seus filhos, enfim, conselho para todas as áreas. E assim eu cresci. Quando eu tinha meus 15 anos, eu ganhei um livro de presente que interessante, marcou a minha história. Esse livro chama-se Quarta Dimensão, do pastor Po Yang Cho, pastor da Coreia do Sul. A Coreia agora está bem alta, né? Mas não é do norte, é do sul. E ele, nesse livro, ele ensinava como que você deveria pedir as coisas para Deus. Porque às vezes a gente pede, mas a gente não é específico. E esse livro nos ensinava a ser específico naquilo que você vai pedir. E já comecei a ler ali algumas histórias de meninas, ele ensinando, né, como que uma moça, se tem alguma menina solteira aqui hoje, é claro, que deveria fazer uma lista de como ela gostaria que fosse o seu marido, né? E eu já comecei ali, vou fazer uma lista. Fiz uma lista de como que eu gostaria que ele fosse e tal. E comecei a orar e entregar para Deus. E realmente Deus me deu esse marido. Tudo como estava na lista. Não pedi careca, nem barrigudo, mas com o tempo ficou, né? Não dá para reclamar. Mas enfim, aos 18 anos eu conheci esse meu marido. E nós nos casamos em pouco tempo. Quando eu tinha 19 anos nos casamos. Eu morava em Curitiba e fui embora para Rio Negro, que é uma cidade a 100 quilômetros de Curitiba, faz divisa de estado, né? Algumas devem conhecer. E fui morar nessa cidade de Rio Negro. Lá eu morei durante 25 anos. Nós tivemos uma vida muito boa. Quando eu casei, isso já é uma coisa especial, quando eu casei, meu marido já construiu uma casa para mim, uma casa muito gostosa, muito bonita. Nós tivemos uma vida muito boa. Meu marido é uma pessoa maravilhosa, nós nunca tivemos nenhum problema conjugal. E tínhamos uma vida boa, viajávamos bastante. Tinha um apartamento aqui em Balneário, sempre gostei de Balneário, então a gente vinha bastante para Balneário. Todo o tempinho que dava, a gente vinha para cá. E eu tinha uma chácara lá, que eu vou contar para vocês, depois vocês vão entender, que era um pedacinho de gramado. Nós construímos, acho que a Nelma foi lá, foi Nelma? Nelma. Era uma gracinha, era estilo gramado, assim, a casa, tudo. Como eu era do ramo de calçados, ia muito a gramado, trazia as coisas, então, aquele lugar assim aconchegante, gostoso, que eu gostava muito. Enfim, aí passou-se uns 3 anos, assim, e nós resolvemos agora vamos ter filho. E aí eu engravidei, você sabe quando você engravida, você faz aqueles projetos já, e eu esperei um pouco, né, 3 anos, aí já
compramos o quartinho do bebê, já montamos o quarto, enfim, faltava só decoração. Mas eu estava de 6 meses e aí eu tive o meu primeiro problema. Eu tive um aborto retido. E foi muito difícil, porque não é um aborto espontâneo, então o médico demorou um pouco para descobrir, e quando ele descobriu eu já estava assim com febre, dores no corpo, enfim, estava numa situação bem complicada. E aí, como o médico que me atendeu em Curitiba era um médico da família, ele disse, olha, teria que tirar o útero porque está uma situação muito difícil, mas você é muito nova, e médico conhecido da minha mãe, tudo, ele falou, nós vamos esperar, vamos deixar um pouco para ver como é que se comporta. Mas esse Deus que eu conhecia, já coloquei diante dele, eu não tinha nenhum filho, né? Já na primeira gestação, e Deus me deu a graça que eu consegui manter o útero. Tenho 3 filhos maravilhosos, a Cat tem 28, ela fez agora, o Renan com 26 e a Michelinha com 21. 3 filhos e 3 netos. Então, graças a Deus, Deus me ajudou muito. E o meu marido, ele era do ramo de calçados, empresário no ramo de calçados. E tinha uma sociedade com os irmãos dele. Então, tinham várias lojas, né, na cidade de Rio Negro, Mafra, São Bento, Canoinhas, ali naquela região, a gente tinha lojas de calçados, sempre esse foi o ramo deles. Lojas grandes, enfim. Aí, quando os filhos começam a crescer, começa a ficar meio difícil a sociedade, né? E aí eles resolveram que não dava mais para continuar assim como sócios. Resolveram fazer a divisão. Também foi um período difícil, mas a gente sempre colocando diante de Deus todas as coisas. E, enfim, chegaram num acordo e fizeram a divisão daquela sociedade. E cada um ficou com uma parte razoável, né, que todo mundo poderia ficar bem. E uns ficaram em Mafra, outros em São Bento, e nós ficamos em Rio Negro e Canoinhas. Só que nesse período, daí quando começou a mudar, vamos dizer, o meu marido cuidava todo mundo junto, de repente dividiu, então ele começou a ficar assim muito ansioso, foi muito difícil para ele esse período, porque ele sempre preservou muito a família, ele gostava muito de estar com a família. E aí você sabe como é que é concorrência, né? Às vezes acontecem algumas coisas que não são muito agradáveis. E ele é alemão, não sei se tem algum alemão aqui, Joinville não tem, né? Então, o alemão, ele costuma guardar as coisinhas aqui dentro, né, Zanai? E ele não é de falar muito, então foi guardando. Enfim, que um dia ele teve um princípio de infarto. E ele foi internado às pressas, e a situação dele foi bem complicada. E aí o médico assustou bastante ele. Falou, olha, se você continuar assim, nesse ritmo de vida, nesse estresse, você não vai durar muito tempo. Assustou bastante ele. Depois desse princípio de infarto, ele ainda ficou com o seu nome, coração totalmente descompassado por um bom tempo, assim. Tinha que tomar medicamentos, os batimentos estavam descompassados. Enfim, mas ali naquele hospital, ele parou para refletir. Às vezes a gente precisa de alguma coisa para dar uma brecada, né? E ele disse, não, eu não quero mais isso para mim, eu não quero continuar sendo sócio dos meus sobrinhos, porque eu preservo a família, eu já trabalhei bastante nesse ramo, eu quero fazer outra coisa, eu vou fazer outra coisa, não quero mais ficar nisso. E eu, puxa, mas o que você vai fazer? Você sabe fazer isso, né? A vida toda trabalhou nesse sentido. E ele disse, eu não sei, mas vai surgir alguma coisa. E daí começou a pensar realmente o que ele poderia fazer. E um desses imóveis que nós ficamos, que era no centro de Rio Negro, bem no centro, era um imóvel grande, e começou a se pensar em dividir e fazer algumas lojas. A Donep sempre está presente na nossa vida. Nós tínhamos um amigo, temos, em Curitiba, que é o dono do Polo Shopping. Não sei se vocês conhecem. Ele é donepiano, é preletor também. E nós fomos conversar com ele sobre a ideia de fazer assim um centro comercial, alguma coisa. E ele nos orientou e disse, não, é viável e dá para fazer, a cidade comporta e tal. Nos deu todas as coordenadas, nos ajudou muito, foi uma pessoa maravilhosa. E enfim, começamos com esse projeto, com essa ideia de fazer um shopping. Aí fizemos, ele nos deu todas como que deveria se dividir, o mix de lojas e tal.
E a minha irmã trabalhava também com projetos em Curitiba, nos ajudou muito, fez os projetos. Enfim, que começamos aquilo ali. E ele fez o lançamento, o dono do polo lá de Curitiba, já no lançamento foram vendidos 90% das lojas. Então já foi, né, uma coisa legal. Só que assim, nós tínhamos alguma reserva para fazer aquilo que estava proposto, mas não sei se alguém aqui já construiu, nem que você vai fazer um puxadinho. Você pensa, vou gastar X, pode saber que você vai gastar uns 3X. Né? Nunca fica dentro daquilo que você planejou. E nós começamos aquela construção ali, vão surgindo muitas coisas, né? E a gente queria fazer uma coisa bonita, uma coisa que ficasse agradável, né? E aí a coisa começou a ir mais do que a gente imaginava. E o shopping foi feito assim, eram 40 lojas, daí mais a praça de alimentação em cima, e mais um restaurante grande que eu fiz até pensando na Donep. Nós fizemos alguns, são feitos ainda os eventos lá. E no último piso era uma academia bem grande, o projeto todo, né? E daí nós começamos a construção, tudo bem, no começo estava dando, mas aí vai precisando mais dinheiro, mais dinheiro, mais dinheiro. E o meu marido sempre teve um crédito muito bom na cidade. Então, eles ofereciam, os bancos ofereciam dinheiro, né? Precisa, vai. Isso é um perigo. Aí a gente começou realmente a pegar mais e tal, mas sempre, né, imaginando e tal. Aí terminamos, foi um valor bastante. Aí quando a gente terminou o shopping, fizemos a inauguração, foi linda a inauguração, parou a cidade pequena, né, quando você faz alguma coisa, ficou muito bonitinho, assim, não tinha nada repetido, eram poucas lojas, mas cada um no estilo, tinha loja da TIM, tinha da Cacau Show, tinha de pratas, de vinhos, enfim, cada segmento tinha uma loja. Ficou muito bonitinho e tal, inauguramos. Só que daí o meu marido fez as contas. Bom, vai entrar X, tem que pagar X nos bancos, mas está dentro do planejado. E começamos, né, a administrar o shopping e tal. Só que daí, pouco tempo depois, a coisa começou a apertar. Porque o custo fixo, hoje quando eu vou no shopping, eu brinco com as meninas, a gente fica observando, você não imagina tudo que tem, né? De luz, de ar-condicionado, de segurança, de papel, de tudo, enfim, tudo que é gasto. Nossa, era pequenininho, mas mesmo assim tem um custo elevado. E ainda além disso, alguns lojistas começaram a atrasar, a ficarem inadimplentes. E aí, aquilo que tinha que entrar para pagar ali, começou a ficar complicado. Já não dava mais, aí puxa daqui, puxa dali, daí pega mais um pouco de dinheiro e aquilo vai aumentando. Banco é uma bola de neve, assim, né? Aquilo só cresce. E aí foi ficando difícil, meu marido disse, não, vamos parar e vamos vender algumas coisas que a gente tem dos nossos bens particulares e vamos. Aí pagou ali, fecha, beleza. Primeira coisa que foi, por isso que eu contei para vocês da chácara. Nós, mulheres, nós somos assim, apegadas a essas coisas, né? E eu gostava muito mesmo daquela chácara, eu recebia muitas pessoas lá, eu gostava daquilo. Mas hoje eu aprendi que nós temos que amar somente a Deus. As coisas aqui são todas passageiras. A Deus e a família, as pessoas, e as outras coisas se vão. Enfim, a primeira coisa que foi essa chácara. Ele nem ofereceu direito assim, era muito bonito, foi muito fácil de vender. Uma pessoa, empresária de Curitiba, comprou, está até hoje lá, comprou e pagou um valor razoável. Aí tá, vamos lá no banco, né? Agora vai dar tudo certo, né? Vamos pagar. Realmente ficou alguns meses, deu uma acalmada. Mas não sei o que tem em banco. Não sei se tem algum banco bancário aqui, não. Tem um bicho papão ali. Você paga, daqui a pouco você vai ver que está tudo de novo. Não sei o que acontece. Enfim, pagamos, de novo começou a complicar. Aí nós tínhamos um terreno em Canoinhas que também era bem na frente da Caixa Econômica, bem no centro, não sei se alguém conhece Canoinhas. Todo mundo queria aquele terreno, era bem... Nós temos uma corretora ali, sabe como é que é o valor do imóvel bem no centro. E aí falamos, vamos ter que vender esse imóvel. Aí, também não colocamos à venda, só nós falamos assim para um corretor, ele já sabia quem tinha interesse, já vendemos por um bom valor o terreno. Fomos lá no banco e falamos, agora sim, agora vamos pagar e pronto. Aí tá, demos lá.
Passou mais uns meses, não é que o bicho papão voltou de novo? Aí aquilo, entende? Começa, porque daí eles iam atrasando, você ia colocando dinheiro. Enfim, nós ficamos numa situação muito difícil. Muito difícil. Meu marido, ele nunca acostumou a ver nada. Então aquilo para ele era terrível, ele sabia que ele estava devendo aquele valor no banco. E aí ele adoeceu. Aí ele começou, já tinha um problema, um pouquinho do coração, aí ele começou a ter um estresse emocional muito grande, assim, quase que uma depressão. E porque ele não via saída, ele falou, não sei agora o que fazer, porque como que a gente vai sair dessa situação? Era um valor bem expressivo. Aí nós começamos a orar. Como eu disse para vocês, nós sabíamos que tem um Deus que tem solução para todas as coisas na nossa vida. Começamos a pedir para Deus nos dar uma saída. E chegamos a uma conclusão que a única saída seria vender o shopping. Agora, como nós temos uma corretora ali, é bem fácil de vender um shopping numa cidade pequena, né? Bem fácil. Daí nós tínhamos outros amigos da Donep, sempre a Donep no meio, de usa nada. Alguns corretores de Blumenau, que eram amigos nossos, e alguns de Curitiba. Na nossa mente, nós pensamos que é de uma forma, mas Deus sabe, às vezes, como fazer. Às vezes, você imagina de uma maneira e Deus tem outras maneiras totalmente diferentes. Então, nós imaginávamos Curitiba, porque era próximo, 100 quilômetros, imaginamos vai ter algum empresário. E esse amigo da Donep nos ajudou, realmente tentou, e não conseguia achar esse cliente, até veio um, mas não deu certo. Enfim, e aí o meu marido começou a ficar muito doente. Aí para acordar de manhã, tem uma passagem que eu sempre gosto de falar, que é um lema do meu casamento, que tem no manual do fabricante, que está escrito, é melhor entrar em dois juntos do que um só, porque quando um cai, o outro ajuda a levantar. Esse é o lema do meu casamento. E realmente, naquele momento, eu senti que era o momento de ajudá-lo. E aí, eu colocava uma música de manhã, abria as cortinas, digo, não, hoje vai acontecer um milagre. Hoje vai acontecer alguma coisa. Vai aparecer um comprador, não sei, falava, animava, empurrava, ele ia. Mas eu vi que realmente estava ficando, a nossa situação estava ficando perdemos o controle da situação. Sabe quando você perde o controle? Deus nunca perde o controle. Ele sempre está no controle de todas as coisas. E um dos nomes de Jesus é Emmanuel, que quer dizer Deus conosco. E Ele estava conosco ali naquele momento. E eu senti esse Deus, Emmanuel, esse Jesus presente naquele momento que eu estava atravessando. E eu disse, eu não consigo fazer nada, não tenho nada, mas Ele pode. E aí um dia eu fui para São Paulo, que ainda nós ficamos com uma loja âncora no shopping, que era uma loja de confecção e calçado. E eu fui a São Paulo comprar confecção. E ele não foi, que não estava bem. E eu fui sozinha, mas aquela viagem foi uma viagem profética. Aí eu fui num ônibus e não tinha ninguém do meu lado. Eu falei, hoje, Senhor, senta aqui. O Senhor vai viajar comigo. E eu fui orando e pedindo, Deus, me mostra uma saída. Me mostra uma saída, como que eu não tenho mais o que fazer. Eu quero dizer para o Senhor que as minhas possibilidades humanas acabaram. Agora é contigo. Quando você chega para Deus e fala isso, aí é a hora dele agir. Enquanto você está se batendo, tentando resolver da tua forma, ele respeita. Ah, você sabe fazer, então. Agora quando você diz, Deus, eu não sei mais o que fazer, agora é com o Senhor. Aí eu comecei a chorar ali, naquele ônibus, chorar, conversar com Deus, pedir para Ele que me desse um sinal, me mostrasse uma forma, como que poderia sair daquela situação. E Deus me falou claramente, como se realmente Ele estava sentado ali do meu lado. Ele falou, na cidade da Sadia, a tua saída está na cidade da Sadia, eu estou comprador. E eu, meu Deus, cidade da Sadia, onde é que fica a cidade da Sadia? Aí quando eu voltei, eu cheguei de manhã, chegava cedo, tomei banho, tomei meu café, fui para o escritório, fui lá para o nosso amigo Google, que sabe tudo. Google, quem é? Onde é que é a cidade dessa dia? Concórdia. Aí eu sentada ali na minha mesa, eu falei com Deus, Deus, fiquei na mesma. Não conheço Concórdia, não sei mais ou menos para que lado que fica, não conheço ninguém em Concórdia.
Falei, e agora, né? Só sabia isso. Não falei nada pro meu alemão, que como vocês sabem, o alemão diz assim, não conta nada pros outros dos teus problemas, né? Isso aí são nossos, entende? E aí, não falei nada para ele, mas na hora que eu estava orando e falando, Deus, não entendi, concórdia, que ligação não tem concórdia. Aí a minha secretária entrou na sala para trazer as correspondências. E nós que somos da Donep, nós recebemos essa revista pelo correio, de cada 2 meses. E ela vem num plastiquinho. E a revista estava bem em cima de todas as correspondências. Ela colocou na minha mesa. A hora que ela colocou assim, Deus falou para mim, a tua resposta está aqui na revista. Aí eu tirei aquele plastiquinho, esperei a menina sair, eu já estava meio tremendo, digo, o que Deus tem aqui? No final aqui da revista, tem a relação de todos os capítulos que tem no Brasil. E eu fui, só falta ter capítulo em Concórdia, né? Aí eu fui lá, Concórdia. Tinha, claro, Deus já sabia que tinha. Peguei aquele telefone, aproveitei aquele momento e disse, Deus está nesse negócio. Deus está agindo aí. Deus está nesse negócio. Peguei o telefone, ele dizia o presente do capítulo, Nilton Munareto, de Concórdia. Peguei o telefone, liguei para ele. Ali não diz a profissão que a pessoa é, né? Só diz que é o presente do capítulo. Aí, liguei, ele atendeu. Depois ele me contou que ele nunca atendia aquele telefone. Ele disse, eu ia passando, estava tocando, eu atendi. Aí eu falei assim, Nilton, você não é, né? Falei lá, eu sou da Donep aqui de Mafra, você não me conhece, mas eu sei que você é da Donep de Concórdia. E eu queria assim que você me indicasse alguém da tua confiança aí na cidade de Concórdia, um corretor de imóveis ou uma imobiliária que você conheça, que você pudesse me indicar. Eu achei que era esse o caminho que Deus estava trilhando. Daí ele falou, conheço sim, eu. Depois eu descobri que ele é o dono da maior imobiliária que tem em Concórdia. Mas Deus já sabia. E aí contei a minha história para ele. Falei, olha, eu tenho uma coisa bem fácil para você vender, moleza, um shopping meio pertinho numa cidade pequena, bem a 400 quilômetros de onde você está. Uma coisa básica para você que é corretora, né? Ele podia dizer, não, desculpe, não me interessa. Daí ele falou, não, eu vou lá ver. Eu vou lá ver, me mande os dados aí por e-mail, as fotos e os dados do shopping e eu vou. Era uma quinta-feira, ele falou, segunda-feira eu tô aí. Aí eu, meu Deus, eu já falei, Deus está agindo nesse negócio. Aí desliguei o telefone e falei, Senhor, agora eu vou contar para o meu alemão. Fui lá, contei, ele disse tudo aquilo que eu sabia que ele ia dizer, né? Como que você conta, né, para uma pessoa e não tem nada a ver uma pessoa lá naquela distância? Calma, Deus que está nesse negócio. E fiquei naquela. Daí quando foi segunda-feira de manhã, e é longe Concórdia de Rio Negro, aí eu comecei naquela liga, uma musiquinha, me curtir e tal, vamos, ele estava meio desanimado, vamos. De repente já ligou o Nilton, o Munareto. Disse, ele já estou aqui na frente do shopping. Eu disse, meu Deus. Daí descemos, fomos lá. Primeira vez que nós encontramos com ele, assim, já foi uma comunhão gostosa. A Donep, ela traz isso, onde você estiver, você tem amigos. Para onde você for, você está numa cidade, você está passando por alguma dificuldade, leva a revistinha junto. Aí você olha lá atrás e liga. Com certeza você vai ser bem atendido, vai ser bem recebido. Então nós já tivemos assim aquela comunhão com ele, gostosa. E ele falou, vamos lá ver, vamos. Aí ele começou a olhar, e começou a fotografar, e ele gostou, e ele achou bonito. Falei, puxa, que bom. E realmente era uma gracinha, bonito, ficou bonitinho. Vamos fotografar e tal. Fotografou e disse, olha, eu vou arrumar um cliente para vocês. Falei, puxa, vai arrumar, né? Que bom. Já tem fé, né? Já é alguma coisa, já gostou. E ele foi embora. E nesse inteirinho, Deus sempre, ele dá um oásis no meio do deserto. A minha filha mais velha, a Cat, ela sempre foi assim, uma menina que muito voltada para Deus. E ela veio estudar em Balneário Camboriú, veio fazer faculdade, ela estava morando ali. E daí ela fez a listinha, no quarta dimensão, orou, pediu o marido. Enfim, que ela conheceu uma pessoa. E daí ela chegou para mim e disse, mãe, eu vou casar. Eu disse, ah, tá. Casar no meio de toda essa... Você sabe que não é fácil fazer um casamento, ainda mais para uma menina como ela. Ela é uma menina assim muito detalhista nas coisas. E eu falei para ela, filha, mas agora... Ela falou, mãe, não se preocupe. Deus vai prover todas as coisas.
E realmente Deus proveu, o casamento dela foi maravilhoso, o casamento dela foi no Infinity lá, foi muito bonito, tudo certo. E aí ela tinha viajado, voltou da lua de mel e me ligou para eu ajudar a dar uma organizada, a primeira organizada assim no apartamento, só que eu não deixava o Dori sozinho. Aí eu falei para ele, ele falou, não, vai lá, não tem problema, vai lá, ajuda ela, em 2 dias não vai fazer diferença. E eu vim, ela estava morando em Balneário, eu vim para cá, daí estava ajudando ela e tal. Aí quando foi à tarde, o meu marido me ligou e disse, ele me chama de fofa, por isso que eu não consigo emagrecer, isso é profético. Aí ele assim, fofa, o Munarito disse que vai trazer um cliente para ver o shopping. Daí eu falei, que bom, vai trazer 1, 2, 3, 10, enfim, que venha o primeiro, né? Pensei, tá bom. Aí tá. Aí à noite ele me ligou de novo, ele disse, não, só que é o seguinte, não, de manhã já. Ele disse, os clientes chegaram, só que é o seguinte, os clientes são do Tocantins. O corretor de Concórdia e o cliente do Tocantins, bem pertinho, né? Bem pertinho, Tocantins. Eles vieram de avião até Curitiba só para ver o shopping. Vieram aqui, gostaram. Eu falei o valor que nós queremos para eles. E eles toparam, não pediram desconto, nada. E querem comprar o shopping. E querem a resposta até amanhã de manhã. Você sabe quando você pede uma coisa para Deus e depois você mesmo duvida? Mas aí tem coisa errada. A gente é Tomé, né? Vamos combinar. Aí eu fiquei naquela, Senhor, será que é isso? Será que nós pedimos muito pouco? Começa a vir aquele monte de dúvida no teu coração. E aí eu fiz uma oração, disse, Deus, me dá um sinal, me mostra alguma coisa. E fui dormir na casa da minha filha. No outro dia de manhã ele tinha que dar a resposta para essas pessoas. E aí eu dormi. E eu tive o sonho mais lindo da minha vida. Eu sonhei que nós estávamos num campo muito bonito, verde. Estava um dia, o céu estava limpinho, bem azul, não tinha nada, nuvem, estava limpo. E tinham várias pessoas naquele lugar, naquele campo. Várias pessoas reunidas assim, e aquelas pessoas todas olhando para cima, olhando para cima. E aí eu comecei, o que será que elas estão olhando? O que está acontecendo? Parei e fiquei olhando também. E no céu estava um pássaro muito lindo, um pássaro assim azul royal, lindo, grande. E esse pássaro voava em círculos. Ele ficava voando assim em círculos. E ele cantava uma música que não tem aqui na terra. Uma música que não é daqui, música que é do céu. Mas a Nath conhece essa música. Essa música, ela penetrava assim lá dentro e as pessoas ficavam assim como que hipnotizadas com aquele pássaro, com aquela música, com aquela cena, e eu fiquei ali também. E de repente aquele pássaro começou a baixar e veio direto para o meu colo. E ele deitou aqui no meu colo, encostou a cabeça em mim assim, o pássaro, e eu fiquei, nem me mexia, né? Fiquei assim, de repente ele ficou um pouco, voou, foi embora. Vários pássaros seguiram ele e ele foi. E aí nisso eu acordei. E quando eu acordei, Deus falou para mim, receba, porque é eu que estou te dando esse presente. Aí eu tive a certeza que era Deus que estava naquele negócio. Aí eu liguei para o meu marido e disse, fofo, pode vender, porque Deus já mostrou, é isso. E aí voltei para lá e, olha, eu nunca vi um negócio ser tão rápido, assim, os papéis todos, foi tudo muito rápido e o dinheiro, eles pagaram tudo à vista. Nós ficávamos só conferindo nas contas o dinheiro, o valor era expressivo, os valores assim entrando, entende? Não teve caminhão, nem bicicleta, nem outro apartamento, nada, eles pagaram à vista. Quando Deus dá, Ele dá o melhor da terra para nós. E aí foi uma coisa maravilhosa. A primeira coisa, fomos para o banco, né? Falamos, agora vamos matar de uma vez esse bicho, né? Aí pagamos tudo, zeramos, dormimos a melhor noite da nossa vida, foi muito bom. E o meu marido, sempre que vinha passear em Balneário, ele dizia, eu ainda vou morar em Balneário Camboriú, eu quero morar em Balneário. E eu disse, é impossível, como é que você vai deixar todas as coisas? Ele disse, não sei, um dia eu vou morar em Balneário Camboriú, tá bom. Aí quando vendemos tudo, né, pagamos o banco, e aí ele disse, agora eu vou morar em Balneário Camboriú.
Aí ele veio para lá e ele voltou todo animado, tinha visto um folder lá de um apartamento, é aqui que eu quero morar, porque tem vista para o mar, e tem mata atrás, e tem isso, tem aquilo, e, enfim. E aí comprou esse apartamento e falou, nós vamos embora para Balneário Camboriú. E aí tomamos a decisão, vendemos aquilo lá tudo, né? Legalizamos tudo e viemos. Eu vim embora num carro só com os meus 2 filhos mais novos e uma mala. Eu tinha uma casa que era um outro desafio, tinha uma casa que eu tinha feito nova, de 600 metros quadrados, uma casa, um elefante branco para a cidade também, e deixamos, só fechei a porta e vim embora. Mas em tudo Deus tem um propósito. O meu filho do meio estava passando por uma fase muito difícil lá em Rio Negro, com más companhias, e estava entrando por um caminho difícil. Então hoje, eu olhando para trás, eu vejo que tudo aquilo que Deus fez, eu praticamente arranquei ele de lá. E viemos embora para Balneário Camboriú. E no começo foi difícil com ele, porque ele tinha muitos amigos lá, e ele ficava querendo voltar lá, e ficava naquela, e daí meio se revoltou e disse, eu também não vou mais estudar, e também não gostava do nosso ramo de calçados. Nós abrimos outra loja para ele, Navegantes, também não quis. Um dia ele disse, mãe, você quer que eu faça um documento para você, que eu não quero saber da loja? E fez, tem lá guardado. E não queria, e então foi uma fase difícil. E também nós buscamos a esse Deus Emmanuel, que é Deus conosco. E oramos muito pelo Renan, a mãe orou muito por ele, enfim, Deus fez um milagre tremendo na vida dele. E ele começou a faculdade de engenharia, mas começou e já ele arrumou uns amigos lá e falou, nós vamos fazer uma sociedade, vamos começar uma empresa de pequenos reparos e tal, em prédios, e nós orando, né? E ele começou realmente essa empresa com um amigo, só que daí o primeiro negócio que eles pegaram já foi um prédio de 3 andares para fazer, com uns médicos lá. Já fez o escritório dele em cima. Enfim, para encurtar, Deus abençoou muito ele nessa empresa, ele está muito bem, tem mais de 100 funcionários. Enfim, Deus cuidou da vida do Renan. A Cat, essa mais velha que eu te falei, ela desde adolescente, ela tem muita fé. Hoje ela testemunhou lá em Blumenau. Desde hoje, de manhã, ela falava que ela queria gêmeos, quando ela era adolescente. Eu dizia, filha, mas nós não temos ninguém na nossa família. Não temos caso na nossa família. Ela falou, mãe, mas eu não dependo de caso da família, eu dependo de Deus, Ele que vai me dar. Eu, tá bom, né? Aí tá, e ela fez isso na cabeça do marido também. Então os dois achavam que ia ter gêmeos. Aí um dia eu estava na minha igreja, e uma pastora chegou para mim e disse assim, Gisele, a tua filha está grávida. E ela está grávida de gêmeos, e são 2 meninos. Fiquei bem quietinha, guardei, acreditei, mas falei, não vou falar para ela. Passou uma semana, ela me ligou, mãe, eu estou grávida. Eu já sabia, né? Eu, ai, que bom, tá, fiquei quieta. Aí passou mais um tempinho, ela foi fazer uma ecografia, ela ligou, mãe, você está sentada, mãe? O quê? Mãe, são gêmeos. Eu falei, então já vou te contar, são 2 meninos. Ela não conseguia ver o sexo ainda. E realmente, Deus deu gêmeos para ela, aqueles meninos lindos, nasceram com 3,100, 3,200, você sabe que é grande para gêmeos. E são uma benção. E tem mais um, são 3 meninos. A Michelle é a minha caçula, está se formando em Direito esse ano, já passou na prova da ordem. Então, Deus faz muitas coisas na nossa vida. Mas isso é porque eu sou boazinha? Não. É a graça. Jesus é a graça, é favor não merecido. Tudo que Ele dá para nós, tudo que Ele faz para nós, não é porque nós merecemos. É porque Ele é misericordioso, porque Ele é bom. Não é porque nós somos bons, é porque Ele é bom. E você está aqui nessa tarde hoje porque Ele é bom. E porque Ele te ama. E porque Ele tem um plano com você. Ele gostaria que você estivesse aqui nessa tarde. E esse Jesus, esse Emmanuel, esse Deus presente, esse Deus conosco, Ele está aqui hoje. Ele foi o primeiro convidado. E se você foi convidado por alguém para estar aqui, saiba que essa pessoa que te convidou gosta muito de você. Porque aqui é um lugar que nós vamos te dar uma boa notícia. Uma boa notícia, dizer que Jesus é vivo e Ele está presente conosco em todos os momentos da nossa vida. E Deus cuida de nós em
Ele se preocupa com cada detalhe da nossa vida. Tem uma passagem que diz: agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Essa semana eu recapitulando ali o que eu iria falar, Deus começou a ministrar no meu coração. Eu gosto muito de viajar, sempre gostei muito de viajar. E olha, eu comecei a fazer uma relação, eu comecei a chorar de tantas viagens que Deus me deu. Tem outras que eu paguei, mas tem muitas que Deus me deu. Eu fui para os Estados Unidos, fiquei 15 dias num condomínio fechado, depois mais 15 dias num resort dentro da Disney. Deus me deu, depois na volta eu ganhei as 2 passagens para os Estados Unidos de ida e volta. Não é normal isso, não é nada. Não é normal. Que eu vou usar no ano que vem, enfim, tem uma relação assim, de viagens que deu. Agrada-te que o Senhor lhe satisfará os desejos do teu coração, não porque eu sou boa, porque Ele é bom, porque Ele é misericordioso, porque a graça dele é maravilhosa. E essa graça que eu quero que alcance a vida de vocês hoje, essa graça maravilhosa, essa presença, esse Deus conosco, eu quero que vocês guardem bem isso. Deus conosco, Ele está conosco em todas as situações. Se às vezes você pensa, puxa, mas não tem nada a ver o testemunho dela comigo. Nunca tive problema financeiro, nunca tive problema nessa ordem. Mas saiba que Deus é contigo. Em qualquer situação que você tenha passado na tua vida, saiba que Deus é contigo e Ele te socorre no momento que você chama por Ele. Ele é graça, favor imerecido sobre a nossa vida. Eu gostaria de convidá-los a ficar em pé por um instante. Vamos mudar um pouquinho de posição. Eu não contei para vocês, a corretora da Curiosa da Casa, também vendemos a casa sem anunciar, sem nada. Foi uma bênção. Enfim, todas as bênçãos que Deus tem feito na nossa vida. E eu quero te convidar nessa tarde, fechar os teus olhos, pensar um pouco nesse Deus conosco, nesse Jesus Emmanuel, que é um dos nomes dele. Pensar sobre essa graça maravilhosa que Ele coloca à disposição de cada um de nós. Basta apenas que nós creia nele, no sacrifício que Ele fez, porque basta crer. Ele não pede nada em troca, não é aquilo que você vai fazer, é aquilo que Ele já fez. E é Ele que faz por nós. Nós apenas temos que dar esse passo de acreditar e crer, confessar com a nossa boca que nós cremos nele, e o resto Ele faz. Às vezes tem pessoas se pensando, mas depois que eu mudar isso na minha vida, depois que eu mudar aquilo, nós por nós mesmos não temos força para mudar algumas coisas que a gente quer. Mas quando nós chegamos a Ele, Ele nos ajuda a mudar, porque a graça, o favor imerecido sobre nós, Ele não nos olha como nós estamos, Ele já nos vê prontas, Ele já nos vê como justiça de Deus. E isso é maravilhoso. Eu vou convidar vocês agora para fechar os olhos e fazer uma oração. Repetir comigo. Senhor Jesus, nesta tarde, eu te recebo como meu Salvador e meu Senhor. E eu declaro que eu creio que tu morreste na cruz um dia pelos meus pecados e ressuscitou e está vivo hoje. Senhor, eu quero te pedir, escreve o meu nome no livro da vida, para que nunca se apague de lá. Eu te recebo em nome de Jesus. Amém. Parece uma oração simples, né? Só que com essa oração você está declarando que você crê em Jesus, que você crê nas promessas dele. Tem alguém que gostaria de vir aqui para receber uma oração? Alguém que fez essa oração, talvez pensando assim pela primeira vez? Eu gostaria que vocês viessem aqui para que eu estivesse orando. Eu não tenho nada para dar para vocês, mas Ele tem tudo para dar para vocês. Eu não sou nada, mas Ele é tudo. Não é pela minha oração. Eu fico até constrangida de orar aqui perto da Zenate, mas não é pelo que eu oro, pelo que eu falo. É pelo que Ele é, pelo que Ele faz nas nossas vidas. Se alguém tem algum problema, de alguma ordem, vem aqui que hoje tem uma unção sobrenatural sobre a tua vida. Se você gostaria de pedir
por enfermidade, por algum problema de finanças, enfim, nós mulheres, conjugal, né? Tem tantas coisas que às vezes nos incomodam. Eu gostaria que vocês viessem aqui. Tem mais alguém? Esse convite não é para mudar de religião. Esse convite é para chegar mais perto de Deus. Nosso objetivo na Adonep não é que você mude de religião, que você mude de vida. É que você conheça Jesus como o único caminho. E essa graça maravilhosa venha sobre a tua vida. Vamos orar para essas meninas então. Senhor Deus, Paizinho querido e amado, nessa tarde eu quero te agradecer, Senhor, pela vida dessa querida. Eu não a conheço. Primeira vez que eu estou vendo, mas o Senhor conhece tão bem. O Senhor conhece desde que ela estava no ventre da sua mãe. O Senhor escreveu um livro sobre a história da vida dela, Senhor. Tu conheces cada dia da existência dela. E Tu sabes o que ela está precisando nessa tarde. E eu te peço, Senhor, que Tu venhas nessa tarde com a Tua graça maravilhosa sobre a vida dela. Sobre o Teu favor sobre a vida dela. Que Tu sejas agora o Deus Emanuel na vida dela, presente. Que Tu venhas, Senhor, a fazer essa obra na vida dela em nome de Jesus. Senhor, também essa querida, Senhor, que veio aqui nessa tarde. Eu quero te pedir, Senhor, que Tu entres com providência naquilo que ela precisa. Tu sabes, Tu conheces o mais íntimo do coraçãozinho dela. Que Tu venhas agora, Senhor, com o Teu bálsamo. Que Tu venhas, Senhor, com alegria, com paz, com salvação sobre essa casa, Pai. E o Senhor abençoe toda a família dela. E aquilo que ela está buscando nessa tarde, que ela possa receber e que ela possa testemunhar daquilo que o Senhor vai fazer na vida dela. Eu quero orar por todas essas mulheres que estão aqui, as que não vieram, as que estão aqui. Por cada uma de vocês. Se você chegou aqui nesse dia, porque Deus tem um propósito com você nessa tarde. Tudo que Deus faz tem um propósito. Não tem nada que Ele faça que não tem. Então eu vou orar por todas vocês aqui. Senhor Deus, Paizinho querido e amado, eu quero te colocar, Senhor, agora, cada mulher, Senhor, que entrou aqui. Senhor, Tu conheces cada uma pelo nome, Senhor. Tu conheces cada pensamento que está aqui. E o meu pedido nessa tarde, Senhor, é que Tu sejas o Deus Emanuel na vida de cada uma delas. Que elas sintam agora, Senhor, a Tua presença, esse Deus conosco. Que elas sintam a Tua presença maravilhosa aqui nesse lugar e na vida delas. Senhor, que a Tua graça maravilhosa seja derramada sobre essas vidas e sobre cada família, Senhor, aqui representada, sobre cada lar, sobre cada casamento, sobre os filhos dessas mulheres, Pai, sobre a vida profissional dessas mulheres, sobre as finanças dessas mulheres. A Tua graça nessa tarde, Senhor, seja derramada sobre a vida delas, Pai, que elas Te conheçam, Senhor, não de ouvir falar, mas de andar contigo, que a Tua presença seja real na vida delas, Pai. Eu Te agradeço, Pai, pela vida de cada uma, porque o Senhor as trouxe aqui. Muito obrigada, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Prossiga em conhecer a esse Deus cada dia mais. Leia o Manual do Fabricante. Conheça Ele cada dia. Quando você tem um amigo assim, que você quer se aproximar, você conversa bastante com ele, não conversa? Você procura saber mais da vida dele? Faça isso. Faça isso. Procure, converse com esse Deus, busque esse Deus. Não fique no superficial, mas vá no profundo conhecendo Ele. Muito obrigada pela atenção de vocês.